Diz o apóstolo São Paulo aos Colossenses, na carta a eles endereçada, a carta que é para nós, na missa de hoje, a epístola. Não cessamos de rezar por vós, para que, entre outras coisas que ele diz, o apóstolo, chegueis a uma perfeita paciência e longanimidade. Paciência e longanimidade aqui, caros fiéis, são virtudes, e virtudes derivadas de uma outra mais importante, a virtude cardeal da fortaleza. Quero lembrar a propósito que há 4 virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza justamente e a temperança. Por que são chamadas de cardeais? Porque em torno delas giram todas as outras virtudes sobrenaturais, virtudes morais, infusas por Deus na alma. Essas são as 4 fundamentais, em torno das quais, repito, giram todas as outras virtudes morais infusas por Deus na alma. Todas as virtudes, então, morais derivam delas. Hoje eu quero me deter sobre 2 virtudes derivadas em particular, esta justamente, que o apóstolo Paulo apresenta a nós: paciência e longanimidade. Na verdade, quero falar mais da paciência do que da longanimidade. Lembrando que longanimidade é a virtude que nos permite, por exemplo, tender a um bem certo, mas que está muito longe de nós. Tender com constância a um bem certo, a algo de bom que está muito distante, além das nossas possibilidades. Um exemplo, aquele grau elevado de santidade. É muito importante desejar a santidade e graus elevados de santidade. E para atingirmos tais graus elevados de santidade, nada melhor do que sermos movidos por o santo desejo, pelo santo desejo. Ora, a virtude de longanimidade nos ajuda nisso. Juntamente com essas 2 virtudes, de paciência e longanimidade, temos outras 4. Magnificência, magnanimidade, perseverança e constância. Todas elas derivadas da virtude de fortaleza. Quero então dar destaque aqui, sobretudo, a 3, dentre estas 6. Magnanimidade, magnificência e paciência, tendo citado algo, então, brevemente, como já entenderam, sobre a longanimidade. Ora, constância e perseverança, nós entendemos muito bem na prática o que significa e lembramos muito bem a importância de tais virtudes na nossa vida de oração. Nada melhor do que sermos perseverantes na oração e sermos constantes. A nossa vida de oração é frutuosa por conta de certas disposições fundamentais, de certas virtudes, como, por exemplo, a humildade, a confiança depositada em Deus, a caridade, o desejo de conformar-se em tudo com a vontade de Deus e também a perseverança, a constância. Estas 6 virtudes, caros fiéis, derivadas da virtude de fortaleza, nos ajudam em 2 coisas. Elas nos ajudam, seja a fazer grandes coisas, seja a resistir às dificuldades. Para fazer grandes coisas, temos a magnanimidade e a magnificência. Para fazer grandes coisas. Para fazer grandes coisas com prontidão de ânimo e confiança até o fim, temos a magnanimidade. Para fazer grandes coisas sem desistir, apesar dos grandes desgastes que podem ocorrer, temos a magnificência. Para resistir às dificuldades, temos a paciência, a longanimidade, a perseverança e a constância. Só para citar logo de partida a finalidade primeira dessas virtudes. Mais especificamente, para resistir às dificuldades causadas pelas tristezas dos males presentes, temos justamente a paciência e a longanimidade. Estas 2 virtudes colocadas em destaque pelo apóstolo na epístola. Vou repetir isso. Para resistir às dificuldades causadas pelas tristezas geradas pelos males presentes, é que Deus infunde em nossas almas tais virtudes, paciência e longanimidade. Que são justamente, repito, as virtudes colocadas, sim, aqui em evidência na epístola. Para resistir às dificuldades,
sem abandonar a resistência pela prolongação do sofrimento. Às vezes ele dura. Então, para que fiquemos firmes, temos a perseverança e a constância. Vamos então voltar a estas três que eu citei como as mais importantes, como tema de reflexão para nós: magnanimidade, magnificência e paciência. Em primeiro lugar, então, a magnanimidade. Vamos lá. Trata-se, caros fiéis, de uma virtude que inclina a pessoa a empreender grandes obras, esplêndidas e dignas de honra, segundo a visão de Deus, e não segundo uma perspectiva humana, limitada, muitas vezes parcial e distorcida. Obras grandiosas, esplêndidas, dignas de honra, em todo gênero de virtudes, impulsionando sempre ao que é grande, ao que é esplêndido, à virtude eminente, sempre segundo a visão de Deus. Bom, já entendemos, tendo em vista essa apresentação, que a magnanimidade se opõe frontalmente à mediocridade. Vamos ser sinceros? Uma das marcas da nossa sociedade atual em tantas coisas e bem particularmente naquilo que nos interessa. O que nos interessa especialmente aqui é a nossa vida espiritual. Quantas vezes, infelizmente, constatamos muita mediocridade na forma de conduzir a nossa vida espiritual? Querem ver? Mediocridade quanto à vida de oração. Ao invés de sermos generosos, ao invés de nos aplicarmos bem, quanto à mediocridade, tratamos a oração como se fosse algo secundário, não, terciário. A nossa vida sacramental também, muitas vezes, é levada de uma maneira muito medíocre, e tantas outras coisas na igreja. Ora, bendito seja Deus que nos concede essa virtude que se opõe frontalmente à mediocridade, sobretudo naquilo que diz respeito ao mais importante, a nossa busca de Deus e de comunhão com Deus. Nesse sentido, então, caros fiéis, é interessante considerar a magnanimidade como ornamento e esplendor de todas as demais virtudes, colocando-a ao lado da virtude da caridade, que se apresenta justamente como a rainha de todas elas, dando a forma a todas elas e assegurando a perfeição de todas elas. O que garante a perfeição de todas as virtudes é a virtude da caridade. Caridade mais magnanimidade, ora, estamos bem servidos. A magnanimidade, caros fiéis, supõe uma alma nobre e elevada, sim. É também conhecida esta virtude, ou esta disposição, pelos nomes de, atenção, grandeza de alma ou nobreza de caráter. O magnânimo é um espírito seleto, requintado, superior, no seu sentido espiritual mais autêntico, não de uma maneira enviesada, de uma maneira distorcida, humana, distorcida, mas segundo Deus, um espírito requintado, superior. Por quê? Porque o magnânimo não é invejoso, por exemplo. Não rivaliza com ninguém. E nisso nós encontramos, por exemplo, expressões da caridade. Quando o apóstolo São Paulo exalta a virtude sobrenatural da caridade, fala de coisas semelhantes associadas a ela, a virtude. A caridade não é invejosa, não se entristece com o mal das pessoas. O magnânimo não é invejoso, não rivaliza com ninguém, não se sente, atenção, caros fiéis, não se sente humilhado nem diminuído pelo bem dos demais. Conhecem essa atitude tão pequena? Me sinto mal, porque tudo vai bem para o outro, me sinto mal com o seu êxito, me sinto mal, me incomoda porque me diminui ou me humilha, e de uma maneira que eu não sei nem explicar o êxito e o bem na vida do outro. Ora, o magnânimo não vive este drama. De fato, ele não se sente humilhado, nem diminuído pelo bem do próximo. Ele permanece sereno e tranquilo, daquela serenidade que vem de Deus. Não é afobado. Não é dado a muitos negócios ao mesmo tempo, é ponderado. Ele se entrega a poucas coisas. Mas atenção, poucas coisas que são, contudo, grandiosas e esplêndidas, segundo a visão de Deus. Coisas feitas com humildade e excelência, segundo suas capacidades. Sim, o magnânimo ele busca humildemente a excelência. O magnânimo é verdadeiro, portanto, sincero, fala pouco. Em que sentido? É claro que aquilo que é necessário dizer, ele diz.
Ele fala quando, segundo a sabedoria dos padres do deserto, quando a sua fala vale mais do que o tão precioso silêncio. Quando devemos falar? Perguntavam os discípulos daqueles monges do deserto, dos padres do deserto. Quando o que você disser tiver mais importância e mais valor do que o silêncio, sendo que o silêncio é importantíssimo. É claro que, vejam, quero falar aqui de um outro problema da nossa sociedade. A nossa sociedade não encara mais o silêncio como um amigo. Sociedade tão barulhenta e tão ruidosa, que se sente incomodada perante o silêncio, profundamente incomodada. Sendo que o silêncio exterior, por exemplo, favorece o silêncio interior, e o silêncio interior vai de mãos dadas com o recolhimento que é ingrediente importante de uma boa vida de oração. Como quereríamos ouvir Deus em profundidade sem silêncio e recolhimento? Enfim, o magnânimo, ele reconhece a importância do silêncio e do silêncio como um grande amigo, como um grande aliado. Aliás, por falar em amigo, o magnânimo é amigo fiel. Não mente nunca, já falamos sobre isso com relação à sua sinceridade. Ele diz o que sente ou pensa sem se preocupar com a opinião dos demais. É claro que o que ele diz e pensa corresponde à verdade, corresponde ao que é justo. E ele diz, sim, livremente o que pensa e o que sente, sem medo, sem temor da opinião dos demais. Não se importando com a opinião de outrem. Que grande liberdade! Vejam como ele, nesse sentido, combate com êxito aquele mal enorme do respeito humano. Sabem todos aqui o que é o respeito humano? Respeito humano é um grande mal na nossa vida espiritual. Significa deixar de fazer o bem, deixar de dizer a verdade com medo, com vergonha, preocupando-se com aquilo que os outros vão dizer. Eu não vou dizer isso. Eu não vou fazer aquilo porque senão rirão de mim. Vão rir de mim. Vão fazer isso ou aquilo. E a pessoa acaba não fazendo o bem que deveria fazer por conta do medo da opinião dos outros. Só por isso. Isso é o que significa. Vejam, estou falando de uma maneira bem coloquial. Isso é o que significa na prática o respeito humano. Quanto atraso na nossa vida espiritual e vida humana, quando nós deixamos de fazer o bem porque nos sentimos acuados, medrosos ou envergonhados, simplesmente porque não gostamos de ver alguém torcer o nariz para nós. Não, o magnânimo, ele não se preocupa com isso. Ele segue em frente, apesar das contrariedades e das expressões de reprovação. Mais uma vez, falando dele, o magnânimo não é imprudente, nem hipócrita. Não se admira demasiadamente dos homens, das coisas ou dos acontecimentos. Só admira a virtude, o que é nobre, grande e elevado. Por exemplo, alguém diz assim, a pessoa magnânima, veja, eu conheço alguém que é coroado de muitos títulos. Ele tem todos os doutorados aqui, até pós-doutorado, é isso e aquilo. A pessoa magnânima, ela apreciará até um certo ponto, mas até um certo ponto apenas. Sabendo que o conhecimento é importante, mas muito mais importante que o conhecimento é a sabedoria que o acompanha. São as virtudes que acompanham um conhecimento que nós adquirimos. É importante conhecer, claro que sim. Quantas vezes tenho insistido sobre a boa instrução, sobretudo a boa instrução religiosa. É necessário conhecer e conhecer bem, e conhecer em profundidade, inclusive para nos defendermos contra tantas ideias peregrinas, ideias absurdas, contrárias à fé, por exemplo. Mas o conhecimento, materialmente falando, deve sempre ser acompanhado pela sabedoria e pela prática das virtudes. Sim, o magnânimo, ele não se admira demasiadamente dos homens, dos seus títulos e honras, dos acontecimentos, só admira em profundidade a virtude, o que é nobre, grande e elevado. Nada mais. Outra coisa importante com relação a essa nobre alma, ou a esse caráter nobre da alma, que é a magnanimidade. O magnânimo não se lembra das injúrias recebidas, as esquece com facilidade, não é vingativo. Nesse sentido, encontra, lógico, ele, obviamente, grande facilidade em perdoar. E que coisa preciosa! Alguns dias atrás, nós considerávamos a importância de perdoar, a importância absolutamente capital de perdoar. Devemos perdoar se quisermos ser perdoados, diz nosso Senhor. Portanto, não é um detalhe na decoração o fato de poder ou não perdoar alguém.
Vejam como essa virtude de base, juntamente com a humildade, nos ajuda nesse sentido. Então, que Deus nos la dê. A virtude da magnanimidade, juntamente com a humildade, porque isso nos favorece a obtenção da graça de perdoar sempre e a todos e por tudo. O magnânimo, vou continuar, ele não se alegra em excesso com os aplausos. É elogiado, ele aprecia isso com moderação, sempre orientando tudo para Deus. Ele se alegra na medida em que Deus é glorificado e na medida em que percebe a ação de Deus naquilo tudo. Ele não se entristece pelos reveses. Isso me faz pensar numa característica, numa virtude, justamente, de São Vicente de Paulo, que ele elogiava tanto e que ensinava, justamente, a desejar, que era a santa indiferença. Se alguém me elogia, tudo bem. Se alguém me ofende, tudo bem também. É igual. Isso se chama santa indiferença. Que grande liberdade de espírito! Assim é o magnânimo. Não se alegra em excesso com os aplausos e não se entristece pelos reveses e muito menos pela reprovação das pessoas. A única coisa que lhe interessa de fato é a aprovação do seu Deus. Claro que ele busca agir de maneira justa, honesta, caridosa, favorável junto às pessoas sem esperar nada em troca. Não se queixa pelas coisas que lhe faltam. Dizia essa semana justamente que na vida regular, na vida religiosa, em congregações e ordens, quando nós, por exemplo, iniciamos um trabalho de formação no noviciado, uma das primeiras coisas que verificamos, com relação às condições para abraçar os 3 votos de religião, de pobreza, castidade e obediência, no tocante à pobreza, nós verificamos se aquele jovem é capaz de viver com pouco, se ele se contenta com pouco. Porque isso denota uma grande liberdade interior. Vou voltar à pessoa magnânima de uma maneira geral. Ele cultiva, assim, as artes e as ciências, mas, sobretudo, a virtude. A magnanimidade, caros fiéis, opõe-se a 4 vícios. 3 por excesso e 1 por deficiência. 3 vícios que, por excesso, opõem-se à magnanimidade são a presunção, a ambição e a vanglória. Por deficiência é a pusilanimidade. Nome complicado? Vou explicar. Vamos começar com a presunção. O que faz ela? Esse defeito que se opõe à magnanimidade e, portanto, é debelado pela posse, pelo acolhimento e pela prática da virtude de magnanimidade. A presunção inclina a pessoa a empreender negócios superiores às próprias forças. É uma pessoa que não sabe calcular. É alguém que vive fora do real. A presunção, repito, inclina as pessoas a empreender negócios superiores às suas próprias forças, falando de empreendimentos naturais e de forças naturais. A ambição o que faz? A ambição leva a procurar honras indevidas. Indevidas com relação ao quê? A nosso estado e merecimentos. Meu estado é esse e os merecimentos são esses. E a honra a que aspiro não corresponde a esse meu estado e a esses merecimentos. A honra que aspiro é bem superior a tudo isso. Ora, isso é, com certeza, presunção. Ambição. E a vanglória? A vanglória busca, por sua vez, a fama e uma posição de destaque sem méritos em que apoiá-las. Eu busco fama e posição de destaque sem ter lastro para isso, sem ter méritos sobre os quais apoiar tudo isso, ou sem ordená-las, estas coisas, a seu verdadeiro fim, que é a glória de Deus e o bem do próximo. Falando de vanglória, dela procedem alguns outros problemas. A jactância, em primeiro lugar. O que significa isso? Jactância é a atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si. Claro que uma opinião distorcida, desproporcional à sua verdadeira condição. Disso derivam vaidade, orgulho, arrogância, fanfarrice. É a pessoa que se acha demais. Além da jactância, temos o afã de novidades, o que nos tempos atuais também se mostra um grave problema. Quanta sede febril de novidade, o que faz justamente as pessoas se voltarem até contra valores perenes e contra a própria fé.
Além, então, de jactância, afã de novidades, temos a hipocrisia, a pertinácia, que é teimosia, discórdia, disputas e desobediências, um outro grave mal dos tempos atuais. Não se pode falar em obediência no sentido autêntico que as pessoas sentem verdadeira alergia. A obediência é uma virtude moral também. É algo de grande valor. Pensem, por exemplo, que a nossa relação com Deus é permeada por essa atitude positiva de obediência com relação a Deus. Ora, se nós consideramos a obediência algo mal, a nossa relação com Deus vê-se comprometida na sua base, na sua essência. Não mais podemos amar a Deus, de fato, sobre todas as coisas, de todo o coração, com todas as forças, buscando cumprir os seus mandamentos por amor como expressão de cumprimento da sua vontade. Bom, isso são, então, os excessos e a deficiência, pusilanimidade. Esta tal, por sua vez, impede a pessoa de fazer frutificar todos os talentos que Deus lhe deu. Seja por excessiva desconfiança de si mesmo, sabe aquela pessoa que diz, não, eu não consigo, eu não posso, eu não... É bem verdade, caros fiéis, que nós, sozinhos, abandonados por nós mesmos, não vamos muito longe. Mas é bem verdade também, isso é segundo a verdade e a humildade, que quando nós recorremos a Deus, recebemos dele tudo o que é necessário para fazer o que deve ser feito. Então dizer, eu não consigo absolutamente de jeito nenhum, parece sim ser, e é de fato, uma afronta a Deus. É só uma questão de recorrer a Deus, nos lembra o Santo Concílio de Trento, que nós obtemos de Deus pela oração as graças necessárias para cumprir os mandamentos e viver as virtudes, enfim, fazer tudo o bem que é necessário, com a ajuda de Deus, sem a qual nada funciona. Tem um outro problema também, nós impedimos que aquilo que Deus nos deu frutifique, muitas vezes por uma humildade mal compreendida, uma falsa humildade. Não, eu não sou. É claro, repito, nós não somos, ao lado de Deus, que é a plenitude, nós não somos nada. Mas é bem verdade que com Ele nós podemos sim, naquele que nos fortalece. Caros fiéis, tudo isso com relação à magnanimidade, com relação à magnificência, à paciência, eu vou apresentar de uma maneira mais sintética a coisa. Magnificência, o que é? É a virtude que inclina a pessoa a realizar obras esplêndidas e difíceis de executar, sem lamentar-se diante da grandeza do trabalho. Nesse sentido, traz uma bela dose de coragem. E a pessoa também não se... não desfalece perante as grandes despesas que a execução da obra exige. Qual a diferença entre magnificência e magnanimidade? A magnificência, se distingue da magnanimidade em que esta última, a magnanimidade, tende a algo grandioso no que se refere a qualquer virtude ou matéria, algo amplo e bem amplo. A magnanimidade. A magnificência é algo bem específico. Ela diz respeito unicamente às grandes obras factíveis materialmente, como, por exemplo, construção de igrejas, escolas, hospitais, universidades. Eu penso, por exemplo, em grandes investimentos feitos por pessoas generosas. É uma virtude que se destaca particularmente na alma de pessoas abastadas e bem generosas, que contribuem com dons generosos para que grandes obras sejam realizadas. Mas é bem verdade que esta virtude de magnificência também se encontra em todas as almas, até mesmo nas menos abastadas. Elas podem viver essa generosidade de outras formas. Ela se encontra, essa virtude, de maneira especial no coração e nas almas de tantos fundadores de ordens e congregações. Já dizia recentemente, quando, por exemplo, nos deparamos com a história destes fundadoras, que do nada eles fizeram coisas grandiosas. É claro que abriram-se à ação de Deus, confiaram em Deus e por isso que tudo deu certo. Mas foram movidos justamente por esta virtude, juntamente com as demais. Em primeiro lugar, de magnanimidade, depois de magnificência. Empreenderam grandes coisas factíveis, práticas, palpáveis, materiais, a partir de pouco. 2 vícios, caros fiéis, opõem-se a esta virtude de magnificência. Vou só citar, e já entenderemos. A mesquinhez e o desperdício. Então, vejam só, ser mesquinho e não prestar atenção no desperdício
é algo muito sério. Essa virtude de magnificência nos ajuda a não viver estes desvios. A paciência, eu vou terminar com isso, com a paciência. É claro que nós já intuímos, nós buscamos viver a paciência no cotidiano, mas tecnicamente, falando da virtude sobrenatural, o que diríamos a mais? A virtude da paciência, a virtude sobrenatural da paciência inclina a pessoa a suportar padecimentos físicos e morais. Vou repetir, inclina, predispõe a pessoa a suportar padecimentos físicos e morais, sem tristeza de espírito, nem coração abatido. A pessoa permanece firme, apesar das dificuldades, participando da solidez de Deus. Os principais motivos da paciência são, vamos lá, vejam, a paciência como virtude sobrenatural é, portanto, um dom de Deus infuso na alma. Mas quais são os motivos pelos quais nós acolhemos generosamente tal virtude e praticamos tal virtude e vivemos dela? Vamos lá, o primeiro motivo para desejarmos a paciência, assim abrirmos a nossa alma para acolher generosamente esta virtude sobrenatural. Em primeiro lugar, o desejo de conformar-se com a vontade amorosíssima de Deus. Já entendemos, por tantas reflexões, a centralidade do cumprimento da vontade de Deus na vida de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, na vida de todos aqueles que querem segui-lo de verdade. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. O meu pai, minha irmã, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Entrando no mundo, disse o Filho de Deus, eis que venho ao Pai com prazer, venho fazer a vossa vontade. E ele a fez até o extremo do derramamento do sangue. Nós sabemos então que a conformidade com a vontade de Deus é importantíssima, mesmo porque não há comunhão com Deus sem essa conformidade entre as vontades divina e humana. E claro que isso nos é favorecido, facilitado pela santa paciência. Sem a paciência fica muito difícil empreender de maneira constante a busca de cumprir por amor a vontade de Deus em tudo. Santa paciência que nos permite tal graça. Depois, segundo fator, a recordação. O que nos ajuda a viver a paciência concretamente? A recordação dos padecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora quando viveu as suas dores. E o sincero desejo de imitá-los. Meu Senhor passou por isso, meu Senhor abraçou os sofrimentos, sem culpa alguma, abraçou os sofrimentos por causa do meu pecado. Ora, por que não abraçá-los também, guardadas as proporções, já para manifestar o meu amor a Deus e para expiar as minhas culpas e fazer muito bem pela prática da paciência. Depois, 3, a paciência. A paciência que nós acolhemos por necessidade de reparar os nossos pecados pela voluntária e virtuosa aceitação do sofrimento. Não simplesmente dizer ao sofrimento aceitação, amorosa, voluntária, virtuosa, atenção, em compensação dos prazeres ilícitos que nós nos permitimos ao cometer o pecado. Então sim, ora, se eu tenho algo a expiar, algo a compensar, através desta minha participação, permitida por Deus na cruz de Cristo, que eu faça. Isso é motivo que me impulsiona a abraçar a paciência e praticá-la com vigor. Depois, a necessidade de cooperar com Cristo na aplicação dos frutos da sua redenção às almas. Não estou entendendo, vou explicar. É aquilo que o apóstolo São Paulo diz, completo em minha carne o que falta aos sofrimentos, à paixão de Cristo. Não que a paixão de Cristo fosse insuficiente em si, é claro que nosso Senhor pagou o preço todo, satisfação infinita, completa e total. Mas Ele quis que nós nos associássemos a essa sua ação de redenção, de maneira secundária, por participação, e que através de nós e das cruzes que nós levamos, Ele possa, inclusive por esse meio, que nos confunde, aplicar às almas os frutos da redenção que Ele operou. É bem verdade que o meio por excelência de aplicação dos frutos da redenção às almas é a missa. A missa que é o sacrifício de Cristo, realmente presente a partir da consagração. Sacrifício de Cristo realmente presente para quê? O sacrifício de Cristo, acontecido historicamente, de maneira perfeita ali, historicamente, de forma sangrenta, conquistou todos os méritos associados à nossa redenção. O mesmo sacrifício realmente presente na missa, agora de maneira incruenta, aplica às nossas almas
estes méritos conquistados pelo Senhor ao derramar o seu sangue. Só para falar de coisas grandiosas, caros fiéis. E por falar nisso, quando nós viemos à missa, ora, nós nos colocamos aos pés da cruz e aprendemos do Mestre, e nessa escola de paciência, o que significa viver de maneira grandiosa, abraçando também nós, na nossa condição, a paciência por amor. Depois, ainda, a perspectiva soberana da eterna bem-aventurança que nos aguarda, se soubermos viver com paciência, se soubermos sofrer com paciência. É necessário passar por não poucas tribulações para entrar no reino dos céus. Se quisermos ter parte com Cristo na sua glória, então nós também teremos parte com Ele na sua cruz, cada um segundo a medida própria da sua existência. Quero lembrar aqui a esse propósito uma coisa muito importante. Caros fiéis, não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos de que o sofrimento nesta terra passa. Mas o fruto de haver santificado esse sofrimento não passa. Vou repetir, tudo passa, só Deus não passa, não é assim? Santa Teresa d'Ávila. Os sofrimentos dessa vida passam. Mas o fato de ter santificado este sofrimento, através da prática da paciência e, sobretudo, da caridade, lógico, isso não passa. Tudo que nós fazemos nesta vida, nesta terra, de maneira consciente e voluntária, tem consequências no tempo e na eternidade. Muito bem, tendo dito tudo isso, vamos lá. O que nós podemos e devemos fazer para aperfeiçoar a prática, o acolhimento e a prática dessas virtudes todas? A fortaleza com todas as outras derivadas, e de maneira especial a magnanimidade, a magnificência, a paciência. Vamos lá, em primeiro lugar é simples, e todo mundo vai concordar comigo. É só uma questão de pedir, é dom de Deus. Então peçamos isso insistentemente. Vamos pedir incessantemente a Deus que nos dê tais virtudes e que, nos tendo dado já tais hábitos sobrenaturais, que Ele nos aumente. Senhor, dai-me a paciência, aumentai em mim a paciência. Dai-me, Senhor, constância, aumentai em mim a constância. Dai-me, Senhor, magnanimidade, aumentai em mim, Senhor, a magnanimidade, juntamente com a humildade. O que mais? Além da oração, prever as dificuldades que encontraremos no caminho da prática da virtude, já antecipar a coisa e aceitar de antemão. Eu já prevejo isso, já me preparo para o que virá. Já preparo a minha alma e o meu coração, claro, na oração, com a ajuda de Deus. Eu me preparo previamente para acolher a prática daquela virtude. Depois, abraçar com generosidade os pequenos, entre aspas, incômodos da vida diária. Vou repetir, isso aqui é tão importante. Abraçar com generosidade os pequenos incômodos da vida diária. Outro problema dessa geração atual, dos tempos atuais. Nós somos tão inclinados ao que é fácil, ao que é confortável, ao que não exige esforço, que quando se apresenta um pequeno desconforto, nós já nos descompensamos. Eu penso, por exemplo, nas gerações mais recentes que têm, isso é verificado, uma dificuldade maior do que as outras em enfrentar as contrariedades. Entendem? Abraçar com generosidade os pequenos incômodos da vida diária, isso nos prepara a viver essas virtudes de maneira profunda e de maneira grandiosa. Isso nos ajuda na prática da paciência. Estou falando sim de penitência, estou falando sim de mortificação, porque a mortificação e a penitência implica também o acolhimento dos reveses, dos dissabores, dos incômodos, com firmeza, por amor. E claro, como não poderia deixar de citar isso? Colocar os olhos com frequência em Cristo crucificado. O demônio tem pavor a que as pessoas olhem muito o crucifixo. O demônio não gosta que as pessoas olhem o crucifixo, porque este olhar simples, ele pode suscitar grandes coisas, grandes pensamentos e meditações. Eu me coloco na frente do crucifixo que representa o crucificado, sim, entendemos. E aquilo vai suscitar em mim a reflexão sobre o sentido de tudo aquilo, a grandeza de Deus, o seu abaixamento, a sua pureza, a sua
a sua grande pureza. E o meu pecado, olhar para Cristo crucificado nos ajuda a suportar com mais coragem os reveses da vida. E claro, intensificar o nosso amor a Deus. Mas como é que vamos fazer isso, Monsenhor? E aqui nós voltamos àquilo que é absolutamente conhecido e que vale a pena destacar e repetir sempre. Para que nós cheguemos a tudo isso, nada melhor do que o recurso constante e generoso à prática da verdadeira oração e dos sacramentos. Mas toda essa volta, Monsenhor, para falar da importância da oração e dos sacramentos, sim, toda essa volta, e daria de novo, e daria outras voltas para falar da importância absoluta da oração e dos sacramentos na nossa vida, como meio de se obter todos esses favores celestes e de permitir que Deus aumente tudo isso em nós, aprofunde tudo isso em nós. Então eu quero recorrer aos céus, estou fazendo isso. E de maneira especial através de Nossa Senhora, que nos obtém essas graças, através da qual nos vem graças. Nossa Senhora do Rosário. Então, de novo, se alguém ainda não entendeu a importância da verdadeira devoção a Nossa Senhora, no tocante a tudo isso, se alguém ainda não entendeu a importância da verdadeira devoção ao Santo Rosário e ao Terço, então que entenda agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.